através do entendimento e da sabedoria, ativamos um conhecimento ocultado durante milhares de anos, que sempre esteve contido em nós, porém de forma não visível e muitas vezes de forma não tangível. Através de estudos profundos, podemos nos aprimorar em essência, energia, vibração e frequência, com dimensões e graus superiores de leis espirituais e conexões intrinsecamente ligadas a um poder maior. Hoje nós vamos estudar sobre o livro Shahar HaGilgulim da Kabbalah Judaica, escrito pelo Rabino Yitzhak Luria, traduzido como o Portal das Reencarnações. Rabino Yitzhak Luria foi um dos maiores cabalistas e sábios de todos os tempos, conhecido pelo seu codinome de Ha'ari HaKadosh, ou seja, o Leão Santo, e muito mais conhecido pelo seu codinome de Arizar. Bom, sem mais delongas, se você sente que essa sabedoria já atinge você de forma positiva, que ela está contida, oculta na sua alma há muito mais tempo do que o tempo pela qual você a busca, se você sente ressonância com esse tipo de conhecimento e entende que o mundo físico e os estudos comuns da humanidade apenas abrangem até um certo limite de entendimento de mistérios muito mais profundos, os quais por muitas elites foram ocultados a fim de deixar a humanidade em ignorância, e você deseja se conectar com verdades extremamente profundas e que permanecem há milhares de anos para os corações sinceros, cujo objetivo é se conectar com o poder do Divino, do Eterno e do Todo-Poderoso. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal, ative todas as notificações no sininho, pois, fazendo esse gesto, você afirma o seu compromisso com esta verdade que chega hoje até você com o intuito da sincronicidade do seu despertar que acontece a partir de hoje. Hoje nós vamos mergulhar nessa sabedoria que abrange níveis pouco explorados por religiões, por fés, por sistemas muitas vezes já bem estruturados, que evitam de falar de assuntos que literalmente tocam na sua alma, na parte mais elevada do seu ser. Venha comigo nesta jornada, pois aqui, hoje e agora, vamos abrir esse leque de universos desconhecidos. Parte 1. O Portal das Reencarnações. A reencarnação é um estudo profundo da evolução espiritual da consciência humana. Reconhecida por todo o judaísmo, a reencarnação é uma unanimidade e é reconhecida abertamente e veracidamente pelos grandes sábios. Como Ari explica, citando partes do Talmud, a tradição oral judaica, existem 5 níveis básicos da inteligência humana associados aos 5 níveis da alma humana, sendo eles Yehidah, o mais elevado, a unidade, Hayah, a forma viva, Neshama, a alma, Ruach, o espírito, e Nefesh, o espírito inferior, ou seja, o corpo humano, a energia densificada na matéria mais baixa, tridimensional. Voltando, a evolução e o desenvolvimento humano envolvem um crescimento gradual, espiritual e físico, passo a passo, de um nível para o outro. Este processo pode ser governado por um lado, pelas leis da natureza, que são impostas sobre o homem, ou por outro lado, pelo livre-arbítrio dele mesmo. A principal intenção desse estudo é expor essas leis, a fim de permitir que o homem pratique seu livre-arbítrio e participe conscientemente no processo
da sua própria evolução. Em geral, vamos abranger aqui os conhecimentos ocultados por esta sabedoria magnífica que se revela no momento certo para aqueles que a buscam ativamente. É assim que o ser humano exerce o seu livre-arbítrio. Evoluir sendo regido pelas leis da seleção natural envolve dor e sofrimento, morte e nascimento. E uma vida vivida sem consciência e sem livre-arbítrio não é uma vida plena. A justiça divina e a compreensão da vontade do divino tem sido um grande desafio para o homem, se não o maior deles. O versículo que aparece em Deuteronômio 29:28 diz: as coisas ocultas pertencem a Adonai, um dos nomes de Deus, nosso Elohim, outro nome de Deus. Porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta Torá. Isto pode nos dar ainda mais desânimo na tentativa de compreender a vontade divina, pois se as coisas ocultas pertencem apenas ao Santíssimo, como então podemos seguir todas as palavras dessa Torá sem entendermos o motivo delas? A reencarnação explica as coisas ocultas, que se estendem para além das nossas expectativas lógicas, que são baseadas em nossa percepção física. Ela nos permite participar das coisas ocultas e entender as leis cósmicas que regem a consciência da nossa alma. Nada é um mistério, tudo tem uma razão, mesmo que esteja oculto da nossa percepção atual. Neste primeiro introdução, o Ari apresenta os 5 níveis da alma, como eu disse anteriormente. Para se referir exclusivamente ao seu próprio nível, ou para falar de todos os 5 níveis de alma, recomenda-se aprender os seus nomes em hebraico, por causa do significado preciso de cada nome, que representa em relação ao seu nível específico. Assim, de baixo para cima, a Nefesh, que pode ser traduzida como os poderes instintivos e impulsivos do ser humano, é a parte mais baixa da alma, e é como a Bíblia diz, porque o sangue é a Nefesh. Sangue em hebraico, por exemplo, é Dan. Isso significa que o sangue é o elemento físico do corpo humano, que conecta o mundo da matéria com o espírito. Tirar todo o sangue do corpo acaba provocando o falecimento. O nível de consciência de Nefesh está relacionado com nossas necessidades básicas e o instinto primitivo da sobrevivência, associada à alma animal. Caçar e consumir outros seres humanos para sustentar o nosso corpo, adquirir riquezas físicas e posses para se sentir seguro e protegido, satisfazer desejos luxuriosos de sexo e de prazer e etc. Moralmente, é portanto mais provável que a Nefesh leve uma pessoa a sucumbir às suas fraquezas e cometer pecados. Esses pecados podem ser vistos como atos que prejudicam a pessoa e até mesmo, muitas vezes, o seu companheiro. Poderíamos comparar o termo Nefesh como o termo anima descrito por Aristóteles, sendo que a percepção do eu através dos sentidos, consciência de si e automoção. Já para Jung, um psicólogo suíço extremamente famoso e que foi nitidamente influenciado pela Cábala judaica, o anima e o ânimos, masculino e feminino, são descritos como elementos de sua teoria do inconsciente coletivo, um domínio do inconsciente que transcende a psique pessoal, onde também ele fala muito sobre luz e sombras, mas isso é outro assunto. Voltando, ela pode ser entendida como a consciência e o autoconhecimento que uma pessoa tem de ser e de se tornar uma parte do todo. Ela pode estar dormente ou desperta. Cabalisticamente falando, é o Ruach, espírito, de cima que desperta a Nefesh. O Ruach, trazido como espírito, é o próximo nível. É aqui que a pessoa se torna espiritual, entre aspas. A primeira centelha de consciência espiritual aparece quando o homem faz as perguntas mais básicas. Por que eu vivo? Qual é o sentido da vida? Há um propósito para eu viver? Há algo? Alguém lá fora olhando para mim? Estas questões levam o homem a pensar, contemplar e aspirar pelos estudos superiores de vida, filosofia, astrologia, meditação, sabedoria esotérica, tudo em uma tentativa de desmistificar o mistério de sua própria existência. As respostas estão dentro de nós. O Ruach, espírito, serve como um intermediário entre a Nefesh e a Neshama, alma. Em geral, o Ruach ajuda a Nefesh em sua constante luta para escolher entre o bem e o mal. A Neshama, alma, é um nível muito alto de consciência que reside no paraíso.
Ele não passa pelos ciclos de reencarnação. Ela não sofre os altos e baixos que o corpo atravessa. Ela se conecta com a pessoa uma vez que ela corrigiu os 2 primeiros níveis, de Nefesh e Ruach. Aqui, para quem não sabe, o termo em hebraico de correção ou retificação em hebraico é Tikkun, e ele é muito associado ao Tikkun Olam, a retificação do mundo. Olam em hebraico, mundo em hebraico é Olam, melhor dizendo. Voltando, os outros 2 níveis, Hayah, forma viva, e Yehidah, unidade, não participaram no pecado de Adão, em hebraico Adão. Assim, as leis da reencarnação também não se aplicam a eles. Ou seja, pessoal, pelo que estamos vendo aqui, as leis da reencarnação se aplicam somente aos 2 primeiros níveis de alma, Nefesh e Ruach. A partir de Neshama, Hayah e Yehidah, a reencarnação não se aplica. São níveis que estão acima disso. Voltando, isso nos ensina que as leis da reencarnação surgiram no universo para ajudar o homem a corrigir o pecado de Adão. Esta é a origem da palavra Tikkun, como eu acabei de comentar, que significa corrigir. Isso vale, embora essas 2 partes não estejam inclusas no processo geral dele, para uma compreensão mais simples e prática dos níveis da alma. O Rabino Isaac Luria, com ditos dele, e através das meditações dele, que ele transmitiu em seus escritos, nós vamos começar falando sobre o que os nossos sábios de abençoada memória disseram, de que a alma Neshama possui as 5 partes, como eu já comentei. A ordem delas é esta. Para ter uma visão mais clara disso, por favor, se intere. Nós podemos nos perguntar de onde é que os níveis da alma, conhecidos como luzes, surgiram. As origens dos níveis da alma vêm do infinito, conhecidos como Ein Sof, ou Ein Sof, melhor dizendo, em hebraico. Depois que o Tzimtzum ocorreu, o receptáculo criado, receptor da luz do Criador, rejeitou a abundância infinita do Ein Sof e voluntariamente saiu do infinito. Agora eu vou abrir um parênteses para explicar para quem está perdido. O Tzimtzum é um dos termos e conceitos que o Arizal conseguiu explicar além da Neshamot Hagilgulim, que é a reencarnação a qual nós estamos estudando agora. O Tzimtzum é a autocontração do universo, como Deus criou tudo o que existe. Existem 3 Tzimtzums, o Tzimtzum Aleph, o Tzimtzum Bet e o Tzimtzum Gimel. O Tzimtzum Gimel é o último, o primeiro. É associado a Shevirat Hakelim, ou a quebra dos vasos, em hebraico. Ele explica como Deus criou o bem e o mal, a luz e as trevas, os anjos positivos e os negativos, todos submissos à vontade do Todo-Poderoso. O Tzimtzum Beit já faz parte de uma retificação, entre aspas, por parte do Criador do Tzimtzum Aleph. De nenhuma maneira ele errou, mas o Tzimtzum Beit se fez necessário. Voltando, o Tzimtzum Gimel é mais conhecido como a Era Messiânica, onde a humanidade tem como dever acelerar a consciência e, consequentemente, as vibrações deste planeta para receber Mashiach, conhecido como Messias. Voltando, o receptáculo criado, ou seja, Adão, receptor da luz do Criador, rejeitou a abundância infinita de Ein Sof, porque ele se aproximou tanto de Deus, que ele queria não só receber, mas ele queria compartilhar. Se esta mensagem acendeu uma centelha em sua consciência, imagine quantas almas ainda vagueiam na escuridão, sedentas por respostas, mas sem saber onde procurar. Os grandes mestres sempre ensinaram: o saber verdadeiro não deve ser acumulado, mas partilhado com discernimento. Se você sente que esta sabedoria precisa ecoar mais longe, compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para despertar. Agora, eu quero ouvir e saber de você. O que mais tocou o seu espírito neste ensinamento? Você já teve vislumbres desta realidade velada antes? Deixe seu comentário. Sim, eu leio todos. Este não é apenas um canal, é um círculo, um espaço sagrado de buscadores e despertos. Talvez o que você compartilha seja justamente o farol que alguém precisava ver hoje.
O que você ouviu aqui é apenas o início, a borda do véu, a superfície do oceano. Existem peças ocultas que completam este enigma, mas somente os que persistem na busca conseguirão montar o quadro completo. Por isto, separei 2 vídeos essenciais, cada um contendo uma chave que expande e aprofunda tudo o que começamos hoje. E se você sente, lá no fundo, que esta é a trilha do seu despertar, inscreva-se agora. Ative todas as notificações, porque certos mistérios só se revelam uma vez. E se, no instante da revelação, você não estiver presente, eles se perderão, talvez para sempre.